Boa noite, graça e paz do Senhor. Como você está essa noite? Como está seu coração? Como está a sua fé? Como está a sua expectativa nesta noite? Minha oração é que você esteja bem, que a sua casa esteja bem, que os seus filhos estejam bem, em nome de Jesus. Fui delegada a uma missão muito importante, né, que é compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês aí de casa. Para quem me conhece sabe o quanto eu amo a igreja. E eu estou com muita saudade de vocês, viu? Saudade do meu pessoal aqui, de ver o rostinho de vocês, de sentir o cheiro de vocês, de estar com vocês pessoalmente, porque é bem diferente, né? A live é gostoso, mas a igreja é igreja, não é verdade? E um abraço também, um beijo para você que não é da igreja, não é membro ainda da igreja, você que está nos assistindo. Eu sou a pastora Paula, como Nath me apresentou, esposa do pastor Ednei, e eu estou muito feliz essa noite, muito feliz e muito também temente ao Senhor, porque é uma grande responsabilidade ministrar a palavra do Senhor. Pela telinha, então, é mais difícil ainda. Quero mandar um beijo para minha mãe, que está vendo, para a Tati, lá na Bahia, o Will. Nossa, como eu amo vocês. Que Deus abençoe. Que vocês estejam aí na intercessão pela minha vida, tá bom? Pela igreja, por esse tempo. Eu creio que o Senhor vai falar, que o Senhor quer falar conosco essa noite. Há mais ou menos uma semana atrás, o Senhor, Ele me despertou na madrugada. E eu achei naquele dia que eu iria morrer. Foi uma sensação muito forte, foi uma experiência muito forte. E eu estou falando para você que é espiritual. Talvez quem não entende do espiritual ache loucura o que eu vou falar. Mas o Senhor, Ele me despertou. Se não me engano, era numa segunda-feira retrasada. O Senhor me despertou às 3h30 da manhã. E eu estava assim com a saúde um pouco debilitada. E o Senhor, Ele começou a falar comigo naquela madrugada. E o Senhor, Ele abriu os meus olhos espirituais naquele dia, naquela noite, aquela madrugada, né? E eu olhava assim, eu não estava dormindo, eu estava acordada. Mas eu olhava para frente e eu via o céu, um céu preto. E eu tinha a visão do cavalo e um cavaleiro. E o Senhor, Ele falava muito comigo. Ele falava assim: peça à minha igreja que não ignore os meus sinais. Peça à minha igreja que não ignore os sinais. Então, por isso, nessa noite eu fui desafiada e eu senti da parte do Senhor que eu precisava passar um recado à igreja, passar um recado para você que está aí acompanhando a live. O Senhor, Ele disse para mim que Ele é aquele que derruba os reis e derruba os reinos. O Senhor, Ele tem olhado a terra. O Senhor, Ele tem procurado vidas na terra que o adorem em espírito e em verdade. E estamos muito próximos da volta de Cristo. Eu creio assim, que o Senhor, Ele está voltando e vai ser muito breve. Naquele dia eu olhava ao céu e eu gritava: olha lá, o cavalo, o cavaleiro, avisa a igreja, o Senhor está voltando. E o Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando. E eu queria compartilhar uma palavra que primeiro o Senhor me pegou. Como eu disse, né? Aquela noite eu acordei ofegante, com muita falta de ar. Eu achei que o Senhor estava voltando de verdade, pelo menos para mim. Mas eu entendi que o Senhor queria que eu ministrasse esse recado, né? E eu confesso que eu tentei fugir, irmãos, porque eu sou falha, viu? Eu sou uma mulher falha. Então, não é fácil, né? Quando
o Senhor, Ele dá uma palavra de exortação para nós, uma palavra de despertar para a gente. Não é fácil compartilhar. E a minha oração nessa noite é que essa palavra alcance o seu coração e que essa palavra produza um temor no seu coração, assim como produziu no meu. O Senhor compartilhou comigo a respeito da vida de Ezequiel. E eu queria te convidar a abrir a tua espada, aí pegar a tua espada e abrir comigo. Em Ezequiel, capítulo 33. Aleluia. Glória a Deus. Dá um glória aí na live. Mostra que você está vivo, que você está vendo. Joga um beijo aí para a igreja, cumprimenta a igreja, manda uma palavra de bênção. Enquanto você abre aí Ezequiel 33, nós vamos ler alguns versículos aqui. Mas aqui em Ezequiel conta, né, o chamado dele, a respeito do chamado de Ezequiel. Ezequiel ele foi chamado para ser um sentinela, um profeta, num tempo difícil como os tempos de hoje, né? Não era diferente, muito pecado na terra. O povo estava com o coração obstinado, o povo estava procurando satisfazer os desejos do coração. E aí Deus dá essa incumbência a Ezequiel. Fala para Ezequiel que ele precisa ser como um atalaia, que ele precisa se colocar, né, à disposição do Senhor e ser uma voz profética para aquela geração, para aquela época. E primeiro o Senhor me pegou, né? Porque diz aqui em Ezequiel, depois você acompanha, né, todo o capítulo, porque é muito edificante, certeza que o Senhor vai falar com você, mas ele fala que filho do homem, né? Fale com a nação, fale com as pessoas. E se você não falar, eu vou cobrar de você. Então, naquele momento, assim, quando eu estava preparando a palavra, o Senhor estava falando comigo. Eu me disse, né? Aleluia, aleluia. Que medo, Senhor. Eu preciso obedecer. Então, eu queria ler com você nos versículos de número 10 e versículo de número 11 de Ezequiel 33. Está com a tua Bíblia aí? Balança ela assim, ó, faz raiva para o capeta, faz raiva para o diabo. O diabo detesta que você pegue na palavra, que você leia a palavra, ele detesta. Então faz raiva para ele aí da tua casa. Glória a Deus. A palavra diz assim, vamos lá? Filho do homem, diga à nação de Israel, é isto que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? E aí no versículo de número 11, diga-lhes, aqui é o Senhor falando, diga-lhes, aleluia, glória a Deus, juro pela minha vida, palavra do soberano, o Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque o seu povo, aí ele faz uma pergunta, por que o seu povo haveria de morrer, ó nação de Israel? Glória a Deus. Feche seus olhos aí na tua casa. Pai, fala conosco. Fala mais uma vez, Senhor. Nós pedimos a tua intervenção, Senhor, nesse momento. Pedimos que o Senhor abra os nossos ouvidos para aquilo que o Senhor quer falar, para aquilo que o Senhor quer fazer, Senhor, dentro de nós. Que, Senhor, toda barreira nessa noite caia por terra, que toda cegueira espiritual essa noite caia por terra e que a sua palavra, Senhor, venha penetrar, Senhor, no mais profundo, Senhor, do nosso coração. E produzir, Senhor, frutos de arrependimento, frutos, Senhor, de louvor, frutos de mudança, Senhor, frutos que vão permanecer, Senhor, no nome de Jesus, aleluia. A nossa tendência, como seres humanos, a minha tendência, a sua tendência, é procurar sempre, igreja, satisfazer o desejo do nosso coração. Nossa tendência sempre vai ser procurar agradar, buscar aquilo que o nosso coração deseja, a nossa carne deseja. E por isso, né,
por isso ser tão forte no ser humano, nós acabamos deixando um pouco de lado algumas verdades, né, que diz a palavra. Nós acabamos por colocar em segundo plano, muitas vezes, os planos do Senhor, a palavra do Senhor para nós. Nós acabamos nos esquecendo, na nossa busca desenfreada, de atingir os nossos próprios objetivos, de alegrar o nosso coração, de ter, né, recursos para o nosso lar, para a nossa vida. Nós acabamos, muitas vezes, deixando de nos atentar para a palavra do Senhor e aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Pelo menos comigo acontece isso. Será que com você acontece isso? Muitas vezes, sabe, nós fechamos os nossos olhos. Fechamos os nossos olhos para muitas verdades que tem na palavra. E é por isso que nos momentos de tribulação, nos momentos de aflição, nós pegamos a palavra de Deus, não como fonte de vida, mas muitas vezes nós pegamos a Bíblia, a palavra, como se fosse algo de autoajuda para nós. Nós olhamos para a igreja como se fosse um consultório terapêutico, né? Que naquele momento, para aquele momento difícil, vai ter a resposta para nós. E muitas vezes, sabe, igreja, nós deixamos de entender que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ela é aquela que nos conduz em todas as coisas, não só no nosso momento de dificuldade, mas nos nossos momentos de alegria. A palavra de Deus é a fonte que nos garante, sabe, segurança no amanhã. Amém? E então nós passamos por tribulações, nós buscamos o Senhor. Naquele momento nós derramamos lágrimas, nós, né, buscamos diferente, tentamos buscar mais, nos quebrantamos mais, vamos correndo para a igreja, não faltamos num culto, mas isso é tão passageiro, porque acaba-se a preocupação, acaba-se, né, aquele período, nós infelizmente voltamos mais uma vez para a nossa carne, para o nosso eu, para as nossas próprias vontades, né? E nós não devemos buscar o Senhor assim. Nós devemos viver a palavra em todos os momentos. Nós precisamos ser constantes. E é por isso que hoje nós temos uma geração fraca. Umas pessoas que não suportam ouvir a verdade. Pessoas cheias de dodói, né? Cristão hoje fraco, que não aguenta uma correção, não aguenta um puxão de orelha, não aguenta a verdade da palavra. Em Timóteo, 2 Timóteo 4,3, diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Então, igreja, é complicado, sabe? Nós vivemos uma geração assim. Você não pode falar nada, que o irmão, né, fica chateado, fica magoado. Nós somos crianças, nós somos imaturos muitas vezes. E é por causa disso. Nós somos imaturos porque nós procuramos muitas vezes agradar o nosso coração e não caminhamos segundo a luz da palavra. E nós, líderes, né, nós temos uma tendência também. Nós somos diariamente, em todo o tempo, nós somos tentados a transmitir uma palavra não da boca do Senhor, mas uma palavra que venha agradar o coração do povo, né? Muitas vezes nós líderes, nós nos entristecemos achando que nós não podemos ministrar a palavra, né, que o Senhor está falando, e nós procuramos fazer agradar o coração das pessoas. E eu li uma frase, né, esses tempos atrás, que dizia assim, que antigamente, quando
o pastor, ele corrigia alguém, quando uma pessoa era corrigida, ela imediatamente, ela mudava de atitude, ela, mudava a maneira de pensar e a maneira de agir. Mas, infelizmente hoje, quando um pastor corrige alguém, essa pessoa não muda de atitude, essa pessoa muda de igreja. E misericórdia, irmãos? A palavra diz que quando o Senhor ele nos confronta, é porque Ele nos ama. Então, o confronto, ele é bênção na vida do cristão. Dói no momento, Ninguém quer ser chamado a atenção, mas isso produz vida em nós. Faz a gente refletir, sabe? Mas, infelizmente, as pessoas, elas não gostam de ser confrontadas com a verdade de Deus, com a verdade que está na palavra. Essa é a realidade da nossa geração, infelizmente, E eu vejo um propósito nesse tempo de pandemia, sabe? Esse tempo de pandemia, ele está servindo para que a gente se aquiete um pouco, para que a gente reflita, sobre a vida. E é isso que eu quero ministrar essa noite, uma reflexão sobre a minha vida, sobre a tua vida, O que o Senhor tem para nós nesse tempo. Antigamente, a desculpa era que nós não tínhamos tempo. Hoje nós não podemos usar essa desculpa. O Senhor tem dado tempo aos seus filhos. Um tempo para que seja, para que você reflita, para que você mude, para que você organize a tua vida, as prioridades da sua vida, E muitos estão com medo hoje da morte. Estão com medo desse vírus aí, o Covid-19. Tem muita gente que está apavorada, está trancada dentro de casa, não dorme, está, enferma assim na alma, com medo. O medo produz isso. O medo, ele paralisa a gente, não é verdade? Mas uma coisa é fato. Um dia, todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Não importa se nós temos saúde, se nós não temos saúde, se nós somos ricos, pobres, brancos, negros, todos nós, um dia, independente de Covid-19, um dia nós vamos enfrentar a morte. Glória a Deus. E eu queria refletir sobre isso, sabe? Você tem medo da morte? Você tem medo de morrer? Tem medo do amanhã, de morrer? E eu vejo assim na nossa vida que nós nos preparamos tanto para tantas coisas. Nós nos preparamos, para a volta dos cultos, por exemplo, Nós já estamos preparados aqui, ansiosos já para voltar aos cultos. Não vemos a hora, já estamos pensando como vai ser o culto, Como vai ser o retorno dos cultos presenciais. Nós preparamos isso. Nós preparamos também, um exemplo, eu como mãe, você como mãe, quando vai mudar a estação, quando vai chegar o inverno, você se preocupa, você se prepara. Será que os meus filhos têm roupa? Será que eles vão, vou precisar comprar roupa? Ninguém espera chegar, se tem condição. Ninguém espera chegar o frio para ir atrás de roupa de frio. Nós estamos preparados. Nós nos preparamos e nos preparamos para tantas outras coisas. Nós nos preparamos para festas. Nós nos preparamos para viagens, nós nos preparamos, para férias. Quem pode tirar férias, quem pode viajar, se prepara. Eu já estou preparada para as aulas voltarem. Os meus filhos, não vejo a hora que as aulas voltem. Estou preparada, pensando nisso, ansiosa. Então nós ficamos preparando, as coisas. Nós fazemos o almoço, nós mulheres, pensando o que nós vamos fazer na janta. Já parou para pensar sobre isso? Você está preparada para coisas profissionalmente? Você se prepara para pagar uma conta, não é verdade? Mas nós vivemos muitas vezes achando
que nós somos eternos nessa terra. Nós preparamos as coisas e não pensamos na morte. E nós precisamos nos preparar para esse dia. Nós precisamos estar preparados para o dia que nós vamos encontrar com o Senhor. Qual é a tua preocupação nessa noite? Sabe, muitas pessoas nesse tempo estão anestesiadas. Estão vivendo, sabe, de qualquer forma, de qualquer maneira, sem dar atenção aos avisos do Senhor, aos sinais do Senhor. Como, naquela noite o Senhor me despertou e falou: avisa a minha igreja que não é para ignorar os meus sinais. Você tem visto os sinais da volta de Cristo? Você tem visto isso? Sabe, o Senhor Ele tem dado alerta. O Senhor Ele tem usado os profetas. O Senhor Ele tem chamado o povo dele a um despertar espiritual, porque nós pensamos na nossa carne, mas nós esquecemos que nós somos seres espirituais. Gálatas 6:8 diz que se nós semearmos na carne, da carne nós vamos colher corrupção, mas se nós semearmos no Espírito, do Espírito, nós ceifaremos a vida eterna. Aleluia! Nós não sabemos a hora, igreja. Nós não sabemos o dia. Nós não sabemos, quando nós vamos morrer. Mas uma coisa é fato: todos nós morreremos. Você já parou para pensar que se você morresse hoje, para onde você iria? Ei? Você parou para pensar sobre isso? Eu quero refletir sobre isso essa noite. Se você morrer hoje, qual é o seu destino? Você que está aí me acompanhando na live, os meninos que estão aqui, eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam nessa palavra. Vocês já pararam para pensar, se Jesus, resolver te recolher agora, para onde você vai? Eita glória! Nós estamos tendo tempo. O Senhor Ele tem nos dado tempo, igreja. Tempo de se consertar. Tempo de se voltar. Tempo de entender os sinais. Tempo de entender quem nós somos e quem Ele é. Tempo de entender que Ele está voltando para nos buscar. E nós encontraremos com Ele. Não é só um tempo, sabe, de pensar sobre como está a nossa casa. Não é somente um tempo de pensar como está as nossas finanças. Não é somente um tempo para pensarmos, no nosso futuro aqui na terra. Mas também é um tempo, principalmente é um tempo, sabe, de nós priorizarmos o que precisa ser priorizado. É um tempo de colocarmos a nossa vida espiritual em prioridade. Priorizar. A palavra do Senhor diz, Efésios: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta. O Senhor tem falado, tem mostrado, toda hora, todo tempo, tem falado para os filhos dele: desperta, não fica dormindo, não fica aí, sabe, vivendo uma vida de qualquer jeito. Desperta nessa noite, igreja. Desperta. Vai ser o tempo, sabe, o Senhor nos recolheu à nossa casa para nós refletirmos sobre o que nós precisamos, sabe? O que nós precisamos fazer? Eu quero te fazer uma pergunta essa noite. Onde você tem andado? A palavra é clara, meu irmão, minha irmã. Lá em Mateus 7, 13, 14. Ou nós andamos no caminho largo, onde a porta é larga, ou nós andamos no caminho que é estreito, e a porta é estreita. Nós precisamos pensar sobre isso.
Não tem como você andar, irmão, no caminho largo, ter uma vida no caminho largo, e no último momento você querer entrar na porta estreita, porque os caminhos são opostos. Não tem como. E com Cristo, meu irmão, não existe meio termo. Não existe, sabe, ou você é salvo, ou você é um perdido. Ou você é fiel, ou você é infiel. Ou você é uma bênção, ou você é uma maldição. Sabe, não tem como nós vivemos em cima do muro. Você conhece a ilustração do muro? O muro é do diabo. Então, para Deus não existe o meio cristão, o meio crente, o meio convertido. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Ou você é do mundo, ou você serve a Deus, né? Ou você serve o mundo. Não existe meio fiel, não existe meio vencedor. Aleluia. E hoje, sabe, o Senhor, Ele tem nos convidado, sabe, a tomarmos uma decisão. O Senhor me trouxe aqui nessa live para que, né, eu compartilhasse essa palavra. O Senhor, Ele quer que nós, eu e você, irmão, porque essa palavra também é para mim, que nós nos posicionamos como verdadeiro cristão, que nós venhamos pagar o preço, que não é fácil, que não é pouco, mas que nós venhamos a ser por inteiros do Senhor. Nós precisamos ser inteiros do Senhor. Você precisa ser inteiro do Senhor, porque o Senhor, Ele não faz nada pela metade. O Senhor, Ele é perfeito. Ele não aceita meia oferta, Ele não aceita meia adoração, Ele não aceita meio quebrantamento. Você precisa tomar uma decisão. E eu posso tomar a minha decisão, mas a decisão sua é você quem tem que tomar. O Senhor, Ele pode levantar pessoas, o Senhor, Ele pode abrir a igreja, o Senhor pode trazer o anjo, fazer sinais, mas você precisa decidir nessa noite, no teu coração, na tua alma, ser do Senhor verdadeiramente. Acorda, igreja. Muitos estão dormindo e nós estamos no fim dos tempos. Precisamos buscar o Senhor enquanto há tempo. Buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto a gente pode encontrar com Ele. O Rei está voltando, igreja. E junto do Rei vem o juízo também. O Senhor, Ele tem juízo para a terra. Ele prometeu que Ele voltaria, não prometeu? E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Aleluia. Você pode ver aí, a palavra está se cumprindo. Né? As profecias estão aí, estão se cumprindo. Nunca se ouve, sabe, tanta peste, tanta fome, tanta guerra, terremotos, não é verdade? Falsos profetas, apostasia. A palavra do Senhor diz que o amor de muitos ia se esfriar. Nós vemos aí nas notícias, é filho, sabe, contra pai, é mãe matando filho. Aleluia. Nós vivemos um tempo de angústia, igreja. E eu te pergunto, sabe, mais uma vez, que caminho você está andando? Qual caminho que você está seguindo? A igreja está sendo perseguida. É irmão contra irmão. Crente contra crente. Né? É uma inversão de papéis, uma inversão de autoridade, dentro e fora de casa, é uma inversão. As pessoas falam mal dos outros, as pessoas falam mal, as pessoas criticam, as pessoas se levantam contra. Vivemos um tempo de reino dividido. Nada está bom, nada está bom. Nós somos uma geração que nada está bom. E vivemos um tempo também que as pessoas tentam desconstruir a palavra. Usam a parte da palavra que elas querem. Pega um versículo e faz aquele versículo, sabe,
usa aquele versículo para respaldar os erros, as mentiras, as coisas que essa pessoa está fazendo. Não é verdade? Jesus nos alertou. Você pode estudar depois em Mateus 24. Mateus 24 fala dos sinais. E Jesus falou, Deus falou, que se a gente começasse a observar os sinais, se estaria próximo o reino de Deus. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando, igreja. E queria que você abrisse comigo em Apocalipse. Capítulo de número 20. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é um Deus de misericórdia. E aqui em Apocalipse, é um livro tremendo, né? João, ele foi um homem, um apóstolo escolhido por parte de Deus. E ele teve uma experiência. Diz que quando João estava numa ilha chamada Patmos, ele teve, uma visão de como seria o grande dia. E eu queria ler com você, abra lá comigo, Apocalipse 20, nós vamos ler os versículos 12 e 13 essa noite. Aleluia. Diz assim: vi também os mortos, grandes e pequenos em pé. Diante do trono, os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Glória a Deus. João tem uma experiência com o Senhor para alertar a igreja nos dias de hoje. João, ele estava ali vendo o trono do Senhor. E diz que ele via o Senhor. E diante do Senhor, diz a palavra, que ele via uma grande multidão. Os mortos, os grandes, os pequenos, né? Ele via ali na frente do Senhor aquela multidão. E eu quero falar uma coisa para você, igreja. Diante do trono de Deus estavam os homens grandes. Naquele dia, todos os homens grandes, os governadores, os reis, os presidentes, os grandes pregadores, os grandes homens que fazem milagres, os homens maus que ficaram famosos por causa da maldade do coração. Nesse grande dia, diz a palavra, eles estarão diante da face do Senhor. Ninguém vai escapar, ninguém vai escapar. Naquele grande dia, o Senhor, ele vai chamar os homens grandes. E diz a palavra que cada um deles vai prestar conta de tudo que tem feito. Aleluia. Você não precisa se preocupar com o presidente. Você não precisa se preocupar com Dória, nem sei o nome dos caras. Você não precisa se preocupar. Porque um dia, naquele grande dia, eles vão ter que prestar contas. E eles vão prestar contas diante do Senhor, pelas suas boas condutas, mas também pelas suas más condutas. Glória a Deus. E João, ele relata ali, que não apenas os homens grandes, diz também que os pequenos estavam diante dos olhos do Senhor naquele grande dia. E eu quero falar alguma coisa para o teu coração nessa noite. Talvez você se ache sem importância. Talvez você se ache uma pessoa insignificante. Talvez você ache que você... que ninguém te vê, que ninguém te percebe, que você não tem valor, que ninguém te ama. Eu quero falar uma coisa para você, minha irmã, meu irmão. Deus, ele te vê. Deus, ele tem visto você. Assim como os olhos do Senhor, né, diz a palavra, percorre por toda a terra, sobre os grandes, os médios, os pequenos. O Senhor, ele vê você. Aleluia. O Senhor, ele vê a sua dificuldade, ele vê a tua luta, ele vê o teu choro. Quando você acha que ninguém está te vendo, no escuro do teu quarto, ali quando você está sozinho, o Senhor está com você e ele está te vendo. Glória a Deus. O Senhor, ele está te vendo.
E não passa nada despercebido dos olhos do Senhor. Seja coisas boas, coisas más. Naquele grande dia, igreja, nós estaremos diante da face daquele que reina, o Rei de verdade, e nós prestaremos conta das nossas ações. Glória a Deus. Diz a palavra, para quem é muito dado, muito é cobrado. Aleluia. Irmãos, Deus vê o que ninguém vê. Deus, Ele está vendo a sua batalha aí na tua casa. O quanto, sabe, você tem lutado mesmo para permanecer nos caminhos do Senhor. O Senhor, Ele te vê. Deus, Ele conhece você. Deus, Ele vê você aí. Glória a Deus. Mas, igreja, o Senhor também tem visto as nossas murmurações. O Senhor, Ele vê quando você está em pecado. O Senhor tem visto os seus pecados. Ele tem visto os seus descontentamentos. Ele tem visto a sua rebeldia, a sua infidelidade. O Senhor, Ele tem visto, não só as coisas boas, mas aquilo que você pratica e você acha que ninguém está vendo. O Senhor, Ele está vendo. Tome cuidado, é tempo de vigiar. É tempo de se atentar. Vai chegar, quando chegar lá, né, no grande trono, no grande momento, não vai haver corrupção. Não vai haver capa sobre ninguém. Nós vamos chegar perante o Senhor. E nada vai ficar em oculto diante dos olhos do Senhor. Você já parou para pensar sobre isso? Naquele grande dia, sabe, coisas serão usadas ao nosso favor, mas coisas serão usadas contra nós também. João disse que quando nós estivermos, né, diante do Senhor, Ele tem alguns livros, Ele vai abrir o livro. E Ele vai abrir um livro que é o livro das obras, o livro da memória. Lá neste livro tem registrado todos os seus atos, tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você faz. O Senhor está lá no céu, Ele está escrevendo neste livro. E naquele grande dia, o Senhor, Ele vai abrir o livro. O Senhor, Ele vai abrir o livro naquele dia. E nós teremos que prestar conta do nosso tempo que nós gastamos de qualquer jeito. Nós vamos ter que prestar conta das palavras inúteis que nós falamos. Nós vamos ter que prestar conta das brincadeiras que nós fazemos. De todas as coisas. Oh, aleluia. Sabe, igreja, naquele grande dia, nós vamos ser julgados em duas categorias. Nós vamos ser divididos em duas categorias. Naquele dia, o Senhor, Ele vai separar o joio do trigo. Naquele grande dia, o Senhor, Ele vai separar o servo útil do servo inútil. O Senhor, Ele vai separar as ovelhas dos bodes. O Senhor vai separar aquele que é fiel do infiel. O Senhor, Ele vai separar o joio do trigo e ninguém vai escapar. Ninguém, nem eu, nem você. Nós não vamos escapar das mãos do Senhor. Nós não vamos escapar. Aleluia. Vai ter o sábio e o louco. Como você tem andado? Como você tem andado? O que será que o Senhor está anotando naquele livro a respeito de você e de mim? Glória a Deus. Ele diz também na palavra, João diz que existe outro livro. É um livro chamado Livro da Vida. Sabe, irmãos, neste livro vai estar escrito apenas o nome daquele que confessou o Senhor como Salvador. E não basta apenas confessar, tem que permanecer, tem que não negar o nome do Senhor, tem que viver uma vida que agrada o Senhor. Naquele dia, o livro da vida será aberto, e a minha oração é que para o meu nome, que o meu nome esteja lá, o teu nome esteja lá. Aleluia. Oh, aleluia.
Nós não podemos negar o Senhor. Me lembrei de 2 cidadãos que andaram com Jesus, né, que conheciam Jesus, que eram Paulo e Silas. Em meio a uma tribulação, uma dificuldade que eles estavam enfrentando naquele momento, né, eles estavam dentro da cadeia. E eles poderiam ter pensado naquele momento: de que me adiantou? Né? Eu só tenho colhido luta. De que me adiantou? Olha, eu estou aqui, eu fiz tanto pela causa e eu estou preso, nós estamos presos. Vamos parar com isso, vamos seguir outro rumo. Mas a palavra diz que eles foram fiéis até o fim. Eles não negaram, pelo contrário, diz que eles começaram a adorar e eles começaram a cantar louvores dentro da prisão, a ponto de agradar o coração do Senhor. Quando a dificuldade bate aí na tua porta, o que você faz? É na grande bonança, ou é na grande tempestade, que o Senhor revela o nosso coração. Que o Senhor revela quem é verdadeiro adorador, que adora em espírito e em verdade, apesar de qualquer circunstância. O Senhor tem chamado a igreja para adorar, apesar da grande crise que o mundo tem enfrentado. E muitas vezes nós estamos na nossa casa reclamando: mas eu não tenho o que vestir, eu não tenho o que comer. E nós passamos a vida toda reclamando. Quando nós precisamos ser adoradores, o Senhor nos chamou para adorar. É o nosso primeiro chamado. Nós nascemos para adorar o nosso Deus. E não é da boca para fora. E louvor não é apenas uma canção. É a nossa vida. É o nosso dia a dia. É as nossas práticas que dizem se somos adoradores ou não. Nessas horas nós descobrimos o caráter de quem é verdadeiramente do Senhor. Glória a Deus. E é incrível que vai chegar naquele grande dia. Muitos vão dizer, né, vão ouvir do Senhor naquele grande dia. Vinde, benditos do meu Pai. Está lá em Mateus 25:34, eu anotei aqui. Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas também muitos vão ouvir, Mateus 7:23. Nunca os conheci. Afastai-vos da minha presença, vocês que praticam o mal. O que será que eu e você vamos ouvir, hein? Naquele grande dia? O que nós vamos ouvir? O que nós temos feito da nossa vida? Nós precisamos cuidar. Além de sentir medo nesse tempo, de ficar aí reclamando, falando mal dos políticos, falando mal dos outros, preocupado, né? Onde o político lá está falhando conosco e esquecendo de olhar para dentro de si e se perguntar: ele está falhando, mas e eu? O que eu tenho feito? Volto a dizer, naquele grande dia, nós não vamos prestar conta pelo presidente, nós não vamos prestar conta pelo pastor, nós vamos prestar conta das nossas vidas. Por isso, igreja, cuida da sua vida. Cuida da sua vida enquanto há tempo. Desperta, olha para você, abra os teus olhos. Você precisa abrir os teus olhos. Não importa se todo mundo está errando. Importa é o que você tem feito agora. Você tem agradado o coração de Deus? Você tem agradado? O Senhor, em todo momento, Ele vive nos cercando. Ele vive cuidando. O Senhor, Ele cuida de nós. Ele cuida. Mas nós não podemos servir dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos o mundo. Ou nós ajuntamos, ou nós espalhamos, não é verdade? Glória a Deus. Ou nós somos a favor, a causa do Senhor, ou nós estamos contra. Aleluia. Digita aí, na live, aleluia. É uma palavra dura, é uma palavra difícil de ministrar, mas o Senhor, Ele nos ama.
O Senhor, Ele está, chamando a nossa atenção. E Ele faz isso quando Ele deixa essa palavra que está aqui em Ezequiel 33. Ele fala assim: Ezequiel, avisa o meu povo. Avisa o meu povo, Ezequiel. Corre avisar, é urgente. Eles precisam se voltar para mim. Eles precisam se desviar do caminho mau. O Senhor está falando hoje: arrependa-se e volte-se para Deus. Vida cristã não é uma vida de simpatizante. Não importa se você... eu acho legal a igreja. Eu acho legal a palavra. Olha, eu acho muito legal o pastor Ednei. Ministra a palavra como ninguém. Sou fã daquele cara. O Senhor está falando, sabe... não adianta você ter talentos. Você vai ser salvo. Você não vai ser salvo por causa disso. João 3 diz que é necessário nascer de novo. É algo que não é para fora, é de dentro para fora, minha irmã, meu irmão. É de dentro para fora. Busque aí no seu interior, sabe? Abandona o seu pecado enquanto há tempo. Segue a Jesus, segue a Cristo. Desempenha o teu chamado. Desempenha aquilo que o Senhor te criou, aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Deixa de mimimi, deixa de ser criança. Cresce e faz a obra enquanto há tempo. Aleluia. Talvez você até acredite, mas você não vive. Talvez você conhece a palavra, mas você não pratica. E não é uma questão de pertencer a um ministério ou não pertencer a um ministério. Não é uma questão de ser batizado ou não ser batizado. A palavra do Senhor diz, Tiago 2,19, que até os demônios creem e estremecem. Mas nós, como cristãos, muitas vezes, nós temos negligenciado o nome do Senhor, negado o nome do Senhor, frequentado o culto, mas não pratica a palavra. Ouve por um ouvido, sai pelo outro. Nós não podemos negar o Senhor com as nossas atitudes. Muitos são provados, aprovados pelos homens, mas são reprovados por Deus. Você quer ser aprovado pelo homem nessa noite? Importa é agradar a Deus. Importa o que o Senhor pensa a teu respeito. Não existe nada encoberto diante dos olhos do Senhor. Então é tempo de deixarmos as coisas do mundo e voltarmos enquanto é tempo. Glória a Deus. Aleluia. E sabe, igreja, minha intenção aqui nessa noite não é agradar o teu coração, não. Muito pelo contrário. Eu quero que essa palavra aí entre no teu coração e faça você ficar inquieto, incomodado, para que você possa refletir, para que você possa ser abençoado, para que você possa, sabe, ter um encontro com o Senhor e entrar no céu. Para que você possa se arrepender dos teus pecados, para que você possa se converter e entregar a tua vida verdadeiramente ao Senhor enquanto há tempo. Aleluia! Você já parou para pensar quantos livramentos o Senhor te deu? O Senhor, Ele está cuidando de você. E a palavra em Ezequiel 33 diz assim, que o Senhor, Ele não tem prazer na nossa morte. Muito pelo contrário, o prazer dele é que nós convertamos dos maus caminhos. Igreja, o Senhor não quer que você morra. Muito pelo contrário, o Senhor, Ele tem vida em abundância para você nessa noite. O Senhor, Ele tem vida para você. O Senhor, Ele quer que você se atente, que você se converta e que você entre no reino de Deus. Esse é o maior prazer do nosso Deus. Sabe, tem tanta gente aí que a gente vê, né? Que se esforça para agradar a Deus. Se esforça. Você vê que a pessoa está se esforçando. Mas também tem muita gente que, está correndo da palavra. Está correndo dos caminhos do Senhor.
E nós vimos pessoas falar assim, quase que sempre: pastor, eu não estou pronto para seguir a Cristo. Eu não estou pronto para entregar a minha vida. Eu não estou pronto para me batizar. Você não está pronto? Quando você estará pronto, meu irmão? Quando você vai estar pronto, meu irmão? Quando você vai abrir o teu coração e entender que o Senhor, Ele quer você. Quando você vai precisar, quando você entender que você precisa tomar uma decisão na tua vida, uma decisão, uma escolha. Glória a Deus. E não adianta, porque sem conversão verdadeira, nós não temos relacionamento com Deus. Não adianta. Pode ser que no final da tua vida, tudo que você fez, tudo que você conquistou, seja em vão. Glória a Deus, que o Senhor, Ele cada dia nos dá uma oportunidade. Aleluia. E eu não quero desanimar você com essa palavra, não. Muito pelo contrário, eu quero animar você. Porque Deus, Ele quer que você se converta. Ele quer que você agrade o coração dEle. Quer que você produza frutos, que vão permanecer. Frutos de arrependimento. O Senhor, Ele quer te dar uma alegria eterna. Então, leve a sério a sua vida e priorize o seu destino eterno. Amém? Glória a Deus. E Deus fala nessa palavra, sabe? Se converta e viva. Se converta e viva. Ele não vai poupar ninguém. Ele não vai poupar você. Ele não vai me poupar naquele grande dia. Sabe por quê, irmão? Porque Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. O Senhor, Ele deu o Filho dEle. Por amor a você e a mim. Por isso que Ele não vai nos poupar, porque o preço foi alto. Por isso que nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos abrir os nossos olhos. Ele deu Jesus por você. Ele deu o Filho dEle, porque Ele amou o mundo, diz a palavra, de tal maneira, a ponto de se entregar. Então, faça valer a pena. Deus, Ele não quer que você faça isso amanhã. Ele quer isso hoje. É agora, irmãos. É neste momento. É neste minuto. E é linda a palavra. Lá em Lucas 15, nós observamos a palavra da dracma perdida e do filho pródigo. Você conhece essa palavra? A palavra do Senhor diz assim que a festa no céu, todas as vezes que um pecador se arrepende. Eu quero profetizar que essa noite é noite de festa no céu. Que é noite de salvação na tua casa. É noite de salvação aí da tua vida, da minha vida. É noite de glória no céu. Diz a palavra que os anjos festejam. E não fala isso mais na palavra. Então, se você quer agradar o Senhor, você precisa se arrepender. Você precisa sair do seu mau caminho e se voltar para o Senhor enquanto há tempo. Porque aí sim vai ter festa no céu. Vai ter festa no céu. Vai ter festa na terra. Vai ter festa. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. Um arrependimento verdadeiro. Deus está te permitindo chegar até aqui. Mas vai chegar um tempo onde não vai haver mais tempo. Eu estou encerrando esta palavra. Vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo, não vai ter mais hora, não vai dar tempo de correr, não vai dar tempo de se consertar, não vai dar tempo de você pedir perdão, não vai dar tempo de você liberar perdão. Diz a palavra que vai ser muito rápido, que vai ser num abrir e não fechar de olhos. O Senhor, Ele voltará para buscar a igreja. E que Ele nos encontre, sabe, prontos, perseverantes, cheios de amor pela causa, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Aleluia. Vai ser muito rápido. Nós seremos transformados. Nós seremos transformados, igreja. Vai ser muito rápido. E não fique de fora.
Não fique de fora, meu irmão, dessa grande festa que vai ser esse dia. Sabe, se prepare. Se prepare agora. Prepare os teus filhos, prepare o teu casamento, se prepare, porque o Senhor está voltando. O Senhor está voltando, o Rei está voltando, e Ele vem nos buscar, e Ele vem buscar a igreja, e Ele vem nos encontrar, e Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Não vai haver mais sofrimento. Então vale a pena perseverar. Vale a pena, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Queria deixar um versículo para a tua meditação também, para nós encerrarmos esse tempo, né? Está lá em Mateus 24, 44. Aleluia. Mateus 24, 44. Diz assim: assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Aleluia. Quero deixar essa palavra para o teu coração nessa noite. Eu não gostaria de estar pregando isso, mas eu preciso passar aquilo que o Senhor quer que eu passe. É uma grande responsabilidade. O Senhor, Ele está buscando a igreja, alertando a igreja, e nós precisamos estar preparados. Você está preparado? Feche seus olhos. Aleluia. Eu vou orar pela tua vida agora. Aliás, não feche os seus olhos. Eu quero que você se coloque em pé nessa noite. Você precisa responder a essa palavra. Você precisa responder ao chamado do Senhor essa noite. Você precisa responder esta palavra. O Senhor, Ele quer ver uma atitude nesta noite diferente. Não feche os seus olhos, se coloque de pé. Nós vamos colocar um louvor agora. E você aí de olhos abertos, você vai prestar atenção neste louvor. E o Senhor, Ele vai continuar falando com você. Enquanto eu oro aqui, você presta atenção nessa palavra, porque o Senhor ainda tem coisas para falar com você nessa noite. Senhor, se nós estamos, Senhor, separados de Ti, que o Senhor nessa noite possa gerar isso no nosso coração, que o Senhor possa gerar isso na nossa alma, que o Senhor possa, Senhor, nos despertar, Senhor. Desperta a Tua noiva, meu Deus, enquanto há tempo. Desperta a Tua igreja, meu Deus. Sabe, vai chegar o tempo, Senhor, onde, Senhor, nós não teremos para onde correr. E nós precisamos estar preparados, Senhor. Mas que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar. Nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de enfermidade. Nos ajuda, Senhor, a não negar o Seu nome. Nos ajuda, Senhor, a viver, a praticar a palavra. Senhor, nos ajuda, Senhor, a sermos melhores. Nos ajuda, Senhor, que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais, Senhor. Que o Senhor possa se adentrar em cada casa. Que o Senhor possa passar o Seu vento, Senhor, em cada vida que está acompanhando, Pai. Que haja luz. Que haja luz nessa noite sobre a sua casa, minha irmã, meu irmão. Que haja luz, que haja, Senhor, o nome do Senhor, altar na tua casa. Que haja adoração, que haja, Senhor, o melhor de Deus na casa dessa minha irmã. Senhor, sustenta, Senhor, levanta, Senhor, toca aí nesse meu irmão, toca aí nessa minha irmã que andou perdido, que está sobrecarregado, que está cansado, em o nome do Senhor Jesus. Toca, meu Deus. Todos olham assustados, o que acontecendo está. A cidade já deserta, sua agitação parou, pois o céu está se abrindo.